Início, meio e fim. Essa estrutura todos conhecemos. É a famosa estrutura de 3 atos. Mas ela não é a única existente. E por isso vamos ver nesse vídeo sobre a estrutura de 5 atos, vendo o que ela é, quem a utiliza e quais as principais diferenças entre as duas e como a de 5 atos pode ajudar a sua história. Vamos lá! Que tal se autopublicar de maneira impressa? Para isso, você precisa diagramar o seu livro. O problema é que você quer ter uma diagramação profissional, não uma qualquer, certo? E se você pudesse aprender a usar um programa profissional de diagramação e ter o seu livro dos sonhos feito por você, e ainda adquirir uma habilidade que poderá ser usada não só no livro atual, mas nos próximos também? É isso que eu quero te ensinar no curso prático de diagramação de livros. Vou te mostrar o passo a passo para criar o seu projeto gráfico no InDesign e diagramar o seu livro botão a botão. Aí é só você assistir e replicar. E ainda recebe o projeto de InDesign feito no curso para você já ter um ponto de partida para fazer o seu livro. Acesse o link na descrição do vídeo e se autopublique de forma impressa e ganhe uma nova habilidade para ser usada em todos os seus próximos livros. E aí, Teller, Mauro Platino aqui, tudo bem? A gente está familiarizado com a estrutura em atos, porque ela imita o processo fundamental pelo qual o nosso cérebro assimila o conhecimento. A gente costuma encontrar algo novo, depois a gente explora esse algo e finalmente o assimilamos. Esse é um processo de 3 estágios. E, na verdade, somos incapazes de não ordenar o mundo dessa maneira. E as histórias são a dramatização desse processo. A tese, antítese, síntese e o começo, o meio e o fim. Essa forma de 3 atos forma o modelo estrutural básico de todas as histórias. Mas tudo isso explica a estrutura de 3 atos. Então, para que serve a estrutura de 5 atos? Bom, a estrutura de 5 atos é um refinamento da estrutura de 3. Ela foi originalmente projetada para lidar com as necessidades de peças de teatro muito longas, onde a maioria do público ficava de pé. Mas esse foi só o início. Embora nem todas as histórias tenham 5 atos, você pode dividir todas as histórias em 5 sessões. E essa divisão dá um poder muito maior sobre a forma da história e ainda cria pontos de virada mais regulares que tendem a aumentar a tensão da narrativa. Em outras palavras, se a estrutura te ajuda a criar e unir pontos da história, então a de 5 atos te dá mais pontos para trabalhar, e isso facilita o preenchimento do desenho da trama final, aumentando as forças de tensão na trama. Mas lembre-se que a estrutura de 5 atos não é um molde de preenchimento de espaços em branco para corrigir uma história que está falhando. Ela, assim como a de 3 atos e outras, são formas que nos ajudam a assimilar histórias, e aprender a usá-la fará de você um melhor contador de histórias. Então, as estruturas de histórias definidas vêm lá da poética de Aristóteles. Ele escreveu que a estrutura do enredo de um drama é formado como um triângulo básico, que chamamos hoje de triângulo retórico. Os nossos 3 atos tradicionais vêm desse triângulo, mas as pessoas queriam mais nuances à medida que as tramas se complicavam e evoluíam. Enquanto tradicionalmente marcado em 3 atos, um dramaturgo e romancista alemão chamado Gustav Freytag escreveu um livro chamado Die Technik de Drama, ou algo parecido com isso. Nele, ele apresentou a estrutura dramática de 5 atos, que hoje ganhou o nome de Pirâmide de Freytag. Um autor um pouco conhecido que usava essa estrutura de 5 atos era Shakespeare. Mas para não nos fixarmos só no tão antigo, podemos citar algumas histórias mais modernas, e entre elas temos Breaking Bad, que usava 5 atos até nos seus episódios. Também temos Erin Brockovich e até Gladiador, todos esses desafiando a estrutura clássica de Hollywood, que é o de 3 atos. Mas se na estrutura de 3 atos temos a apresentação, o confronto e a resolução,
como se divide a estrutura de 5 atos. Bom, falei que a estrutura é baseada no Triângulo de Freytag, que foi criado para ser usado em peças de teatro. Mas agora usamos para cinema, televisão e, no nosso caso, livros. Então aconteceram pequenas adaptações. Vamos ver cada uma dessas seções. Importante só avisar que, dependendo de onde você olha essas divisões, os nomes das seções podem ser levemente diferentes, mas a ideia é basicamente a mesma. Assim, nós vamos ter a exposição, o movimento ascendente, o clímax, a ação descendente e a resolução. E antes de falar de cada ato, aproveita e curte o vídeo e se inscreve aqui na Telas para receber dicas de escrita e carreira toda semana. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no YouTube. Mas agora, com a tua inscrição feita e o vídeo curtido, vamos começar pelo Ato 1, Exposição. Esse ato compreende cerca de 10% de toda a história. Ele fornece ao público toda a história de fundo sobre os personagens e o seu mundo, e estabelece os pontos que vão desencadear a história para seguir em frente por todo o arco narrativo. Nele acontece o nosso famoso incidente incitante, ou força excitante, que impulsiona a história. Caso não se lembre, esse incidente incitante acontece em qualquer estrutura. Ele é um evento inesperado em uma história que fornece ao personagem principal um problema, como um desafio, uma aventura ou uma busca. Com o personagem no seu desafio, entramos então no Ato 2, o movimento ascendente. Nele é aprofundada mais detalhadamente a complicação introduzida no Ato 1, adicionando reviravoltas na trama e desenvolvimento de personagens. E é importante salientar que, pela estrutura de Freytag, todos os personagens da história devem ser introduzidos até o final desse ato. Diferente do ato anterior, ele não tem um ponto de virada com um incidente incitante. Mesmo assim, ele é a parte mais longa da estrutura de 5 atos, respondendo por algo entre 35% e 45% da obra. E depois dele, vamos para o Ato 3, o Clímax. Na pirâmide de Freytag, o clímax da história ocorre no ponto médio do arco narrativo. Ele pode ser considerado o divisor de águas de toda a história. O terceiro ato é o ato mais breve na estrutura de atos de Freytag e pode consistir por apenas uma cena e em algumas histórias. O clímax da história às vezes sequer é percebido como um ato dramático, quando na verdade é um ponto que os personagens refletem sobre suas escolhas ou destino e depois agem para melhor ou para pior. Para Freytag, o clímax é do protagonista e usa como exemplo o mito de Ícaro. Na história de Ícaro, o incidente incitante no primeiro ato é quando se expressa o desejo de voar. No ato 2, ele cria o seu par de asas e voa para o sol. Assim, o clímax é quando ele chega muito próximo do sol, que derrete a cera das suas asas e ele cai. E assim como Ícaro cai, o próximo ato representa exatamente isso. O ato 4, o movimento descendente. O quarto ato prepara o público para o desfecho, desdobrando os acontecimentos ou o acontecimento do clímax. Por exemplo, em Romeu e Julieta, onde o Romeu, depois de descobrir o corpo de Julieta e pensar que ela está morta, cria todo um desenvolvimento sobre viver sem ela. O público tem um momento de dúvida sobre o que possivelmente pode acontecer em seguida, já que Julieta pode acordar e todo o conto ter um final feliz se eles se encontrassem. E importante é saber que o ato 4 é como um espelho do ato 2 em termos de comprimento, também compreendendo por grande parte da narrativa, mas pode ser um pouco menor, de 25% a 35% da história. O outro ia de 35% a 45%. E aí, vamos finalmente para o ato 5, a resolução. Ele reúne todas as coisas que foram introduzidas na trama até agora, para criar aquela amarração final das tramas e dar o ponto final na história.
Ele tende a ser um ato curto, com poucas cenas e que representa mais ou menos uns 5% da história, às vezes um pouco mais. Mas depois de ter visto o que é e as informações sobre cada ato, será que ainda vale a pena usar a estrutura de 5 atos no lugar da de 3? Ela vale a pena para a sua história? Bom, existem algumas boas razões pelas quais as histórias de 5 atos se tornaram tão populares. Antes de tudo, o público gosta de enredos orientados por personagens, e esse é o foco da estrutura de 5 atos de Freytag. Desde o ato 1, onde o mundo do personagem é introduzido, e passando pela ação e ascensão até o ato 3, onde o personagem reflete sobre as suas escolhas feitas para o ato 5, onde as escolhas têm as consequências finais. A estrutura de 5 atos se adequa a muitas formas narrativas e tem mais profundidade e complexidade do que a estrutura de 3 atos. Muitos romances hoje em dia são escritos nessa estrutura. Além do seriado Breaking Bad que eu falei antes, temos também Garota Exemplar, Menos que Zero e o talentoso Ripley. E se quiser conhecer essas histórias, os links estão aqui na descrição do vídeo. E assim como o livro do Freytag, que eu também falei antes, que também está aqui na descrição. Mas me conta, já tinha achado a estrutura de 3 atos muito simples e precisava de algo mais equilibrado e com mais atos para desenvolver a sua história de uma forma um pouco mais complexa ou completa? Me conta aqui nos comentários como você pensa a estrutura da sua história e costuma se preocupar com os atos. E se quiser ver mais conteúdo sobre estrutura de histórias, acesse essa playlist aqui com alguns dos nossos vídeos aqui do canal sobre o tema. Uma ótima escrita para ti e até o próximo vídeo. Até mais!